Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Hoje vamos abordar aqui o conceito de crime e os seus elementos que é importante para a nossa prova. Vamos conhecer a chamada árvore do crime. Vamos pegar aqui um slide, começar com o crime e assim destrinchando seus elementos e dentro dos seus elementos, os seus subelementos, tá bem? Vocês vão ver que não tem muita dificuldade nisso aqui, tá? Fazendo um estudo com a videoaula e acompanhando na apostila, fazendo um estudo complementar com esses materiais, vocês não vão ter dificuldade nenhuma nisso aí, tá? E se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo no plantão de dúvidas que a gente vai fazer a resposta para vocês aí assim que possível, tá, gente? Beleza? Vamos em frente, vamos começar então a nossa aula. Crime e seus elementos, sigam a nossa página, Pretor Concurso. Se quiserem seguir a página deste homem, deste professor aqui, né? Deste cara, esse amigo, Matheus Galiano. Beleza aí, pessoal? Vamos lá então. Vamos começar aqui pelo conceito de crime, tá? Vamos começar pelo conceito de crime. Vamos anotar aqui para não ter surpresa na hora da prova, tá, galera? Conceito de crime, então. Como a gente viu, o crime, ele é uma espécie, né, de uma infração penal. O crime é espécie de infração penal, que é um gênero, tá bem? Vamos lá. É a infração penal. É a infração penal. Aqui a lei comina pena de reclusão ou detenção, né? Quer isoladamente, quer alternativamente, vão anotando aí, tá, gente? Puro conceito isso aqui. Ou cumulativamente, com a pena de multa. Por isso que falamos que a pena de multa no crime, ela tem um caráter acessório. Porque a pena de reclusão, ela vai... como está falando aqui, ó, a infração que comina pena de reclusão ou detenção, tá? Quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Então a pena de multa ela vem como um acessório, tá, gente? Beleza? Então esse aqui é o conceito de crime, pura doutrina até. Inclusive, a própria doutrina ela tem dificuldade de definir o conceito para o crime. Então tem várias vertentes, mas o que é majoritariamente cobrado em prova é esse conceito aqui, beleza? Vamos em frente, vamos lá. Galera, a doutrina também, tá? Vamos começar aqui com o crime, ó. Pera aí. Façam essa árvore do crime, vai ser bem interessante, tá, gente? A doutrina, ela divide o crime, tá? Por uma teoria finalista, uma teoria que se chama teoria tripartida ou tripartite. Divide o crime em 3 elementos, que é o fato típico, ilícito ou culpável, tá? São 3 elementos o crime, então. Fato típico, ilícito ou culpável. Vamos colocar aqui agora, vamos esmiuçar isso aí, vamos lá. Então aqui a doutrina,
pela teoria finalística, né? Teoria finalística. Opa, perdão. Finalística. Tripartida. Tá bem, gente? Então ela divide em 3 elementos, ó. Vou colocar aqui. Primeiro elemento. Fato típico, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Primeiro elemento, o fato típico. Depois tem um fato ilícito, né? E um fato culpável. Culpável, tá? Então, basicamente, o crime é isso aí. Ele tem que ser um fato típico, ou seja, ele deve estar escrito em algum lugar, ou seja, na tipicidade, né? Um fato típico. Depois ele deve ser ilícito, tá? Ilícito, então tem que agir de maneira ilícita perante lesando algum bem, nesse sentido aí, tá? E também ser culpável, ou seja, ter o agente que está cometendo o crime ter a capacidade de receber a culpa, tá bem? Então tem que ter esses 3 elementos para constituir o crime, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui no fato típico, galera, ó, primeira coisa que a gente deve lembrar, olha só, vamos lá. Aqui no fato típico, ele vai fazer o quê? Se não tiver o fato típico, ele vai excluir o crime. Ele exclui o crime. Beleza, gente? Então, se não temos o fato típico, quando a gente fala num crime em geral, dentro do crime não temos o fato típico, ele vai excluir o crime. Então, como eu falei, para ser crime, temos que ter ali os 3 elementos juntos, tá bom? Vamos lá. O fato típico, ele se divide em outros elementos também, tá? Vamos colocar aqui, ó. O fato típico, ele se divide em conduta, tá? O fato típico, ele se divide também em resultado. Vou fazer bem na manhã para não deixar bagunçado aqui para vocês, tá, pessoal? Também em tipicidade. E nexo causal. Nexo causal, ok? Galera, dentro da conduta, nós vamos ter lá o chamado dolo ou a culpa. Tá bem? Aqui no dolo tem 2 situações, tá? 2 situações. Ele quis o resultado. Ele quis o resultado. Deixa eu melhorar isso aqui. Ele quis o resultado. Ou ele assumiu o risco de produzi-lo. Que daí é chamado do dolo eventual, né, galera? Chamado dolo eventual. Aqui na culpa, basicamente, o que acontece?
ele não quis o resultado, ele não queria o resultado, tá? Vamos facilitar, vamos botar assim, ó, não quis. Mas, né, por ser imperito, por ser também imprudente, ou né, negligente, ele acabou cometendo o crime, tá? Então, temos duas situações. No dolo, ele quis o resultado, ele queria matar aquela pessoa. No dolo eventual também, que é chamado aqui, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Tu entendeu? Ele assumiu o risco. Já na culpa ele não queria, ele não tinha vontade de praticar aquele, de ter o resultado morte, digamos assim. Mas por uma imperícia, imprudência ou negligência, ele acabou produzindo o resultado, tá bem? Então essas são as diferenças aqui na conduta. Isso aqui encontra, galera, ó, se encontra lá no artigo 18. Deixa eu colocar aqui, ó. A conduta se encontra lá no artigo 18, inciso 1 e 2 do Código Penal. Tá lá no artigo 18, inciso 1 e 2 do Código Penal. Beleza, gente? Imperito, né? Imperito é aquele cara aí que ele tem a perícia do negócio, mas ele não atendeu as normas técnicas, tá? Imprudente é aquele cara que ele extrapola, tem um excesso, entendeu? E negligente é aquele cara relaxado, tá? Relaxado. Então, para fins de prova, é isso aí. Ele não quis o resultado, mas por uma imperícia, imprudência ou negligência, o resultado aconteceu, tá? Basicamente é isso aí. Tranquilo, gente? Eu acho que para a prova de vocês é suficiente a gente chegar nesse aspecto aí. Porque senão começa a entrar outros elementos que não estão previstos no edital e isso pode causar uma confusão aí, tá bom? Vamos lá. Depois aqui, pessoal, ó, nós vamos ter o resultado. O resultado, ele pode ser jurídico, ou ele pode ser naturalístico. Tá? O resultado jurídico, ele sempre vai ter num crime, tá? Sempre tem. Já o naturalístico nem sempre está presente. Nem sempre, tá? Porque, olha só, eu quero matar uma pessoa, tá? Quero matar a pessoa. Eu fui lá, passei por todas as fases do crime, né? Comprei a arma, atirei, matei a pessoa. Matei a pessoa. E a pessoa acabou falecendo, ela entrou em óbito, ou seja, aqui eu tenho o resultado naturalístico que mudou o mundo exterior, não só da pessoa que faleceu, né, quanto dos familiares também. O resultado naturalístico é, por exemplo, quando que vai ocorrer o resultado naturalístico e não vai... aliás, quando que vai ocorrer o resultado jurídico e não vai ocorrer o resultado naturalístico? Vamos usar o mesmo exemplo aqui de matar alguém, né? Eu fui ali, matei a pessoa, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, a pessoa foi socorrida, ou ela era forte e não morreu, eu não vou ter o resultado naturalístico, eu tenho o resultado jurídico, que é o processo que ele vai ter que enfrentar, né? Por uma tentativa aí de homicídio, tá bem? Mas lembra disso aí, resultado jurídico sempre vai ter, naturalístico nem sempre, beleza, gente? Vamos lá. Agora falando sobre a tipicidade aqui, galera, que está lá no artigo 1º do Código Penal, tá? A tipicidade ela se encontra no artigo 1º do Código Penal. Quando eu digo assim, ó, o crime está tipificado, né?
Tipificado, quando fala tipicidade, tipificado, quer dizer que está escrito, está codificado, está escrito em algum lugar que aquilo ali é uma infração penal, tá? Então, por isso que no artigo 1º do Código Penal nós falamos ali sobre o princípio da legalidade, tá? Princípio da legalidade, vamos anotá-lo aqui, ó. Princípio da legalidade diz o seguinte, galera, ó. Não há crime sem lei anterior não há crime sem lei anterior que o defina, tá? E não a pena não apenas sem prévia cominação legal. Beleza? Então tá aí, não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Pessoal, olha só, para ser considerado crime, antes disso, nós temos que ter em algum lugar no Código Penal dizendo que aquilo é crime, entendeu? Ó, matar alguém. Vamos lá, matar alguém, que é algo mais simples que pra gente lembrar, né? Matar alguém. Está previsto que se matar alguém vai receber uma pena. Então o princípio da legalidade, que está ali na tipicidade dentro do fato típico, é isso aí. Ele fala dessa legalidade que antes da conduta tem que ter uma lei dizendo que é crime. Então olha só, não há crime sem lei anterior que o defina. Então é isso que você deve lembrar, tá, gente? Vamos lá. Depois nós vamos ter aqui o nexo causal, tá? O nexo causal ele encontra embasamento lá no artigo 13. No artigo 13 do Código Penal. Pessoal, esses artigos que eu estou colocando aqui, é importante que vocês peguem o Código Penal, vão lá no artigo 13 e façam a leitura para ver, identificar e bater com o que a gente está falando aqui. Você deve ter essa atitude de buscar essa informação, tá? Isso até para poder dar um ânimo aí na preparação de vocês, tá? Vamos lá. Então, o nexo causal, basicamente, né, para a gente não aprofundar tanto nisso aqui, não estamos estudando para cargo da magistratura, o nexo causal ele ocorre da conduta do agente, né, da conduta até o resultado. Então o nexo causal é isso aí, gente, ó. O nexo causal é o que está aqui, ó. É todo esse lapso temporal que tem da conduta até o resultado, tá? Então da conduta até o resultado nós temos o nexo causal, o nexo de causalidade, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só botar umas flechinhas aqui para ficar certinho. Beleza? Então tá aí esses três aí, esses 4 elementos aí dentro do fato típico, né? Então dentro do fato típico nós temos isso aí, tá bom? Depois nós temos aqui ilicitude, tá? Ou pode aparecer também para vocês como antijuridicidade. Um fato antijurídico, né, galera? Aqui dentro nós vamos ter as chamadas excludentes de ilicitude, tá? Excludentes de ilicitude. Que são situações, né? Tá lá no artigo 23 ao 25, tá? Tá no artigo 23 ao 25
do Código Penal. Vai ter situações que um crime ele estará tipificado, né, no Código Penal, ele está tipificado no Código Penal, só que mesmo tu cometendo este crime, ele não vai ser considerado crime. Então são excludentes de ilicitude. Tá? Isso aqui despenca em prova, a gente precisa conhecer. Vamos colocar quais são. Nós vamos ter aqui de excludente de ilicitude, tá, galera? Deixa eu colocar em outra cor até aqui, ó. Nós vamos ter aí a legítima defesa. Legítima defesa. Nós vamos ter o estado de necessidade. Vamos ter também aí o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Tô colocando pequenininho para caber tudo aqui, tá, gente? Para vocês visualizarem a árvore do crime aí. Depois a gente tem aqui o exercício regular de um direito. Exercício regular de direito. Tá bom? Beleza? Por exemplo, em legítima defesa, tu pode agir, né? Tu pode agir... Tinha trancado o vídeo aí, galera. Agora que fui ver. Tinha trancado o vídeo. Espero que não tenha trancado muito tempo. Agora que fui perceber. Beleza. Na legítima defesa, nós temos a situação que tu pode se defender, né? Tu está num perigo iminente ali. Tu pode se defender, tá? Para repelir injusta ameaça, né? Tanto tua quanto de terceiros, tá bem? Ah, quando vê o cara, ele veio com uma faca pro teu lado, tu atirou nele. Tu usou da legítima defesa. Tu repeliu uma injusta agressão, né? Tanto tua, nesse caso, quanto para terceiro. Tu tá vendo uma pessoa vai matar outra, né? Um bandido ali vai matar uma pessoa. Tu atira no cara. Legítima defesa perante a outra pessoa, tá? Então, legítima defesa é basicamente isso aí. Depois nós temos o estado de necessidade, que o exemplo que eu trago para vocês aqui é a questão do naufrágio, né? Imagine que vocês estão num barco, tá? Estão num barco e esse barco ele está afundando, né? Está afundando aí no meio do mar. E o que acontece? Tem só um colete salva-vidas. Tu vai pegar e vai matar outra pessoa para ficar com um colete salva-vidas para ti. Mateus, que horror, Mateus, eu vou matar outra pessoa só para pegar o salva-vidas. Então, tu deixa o salva-vidas para ela, né? O colete salva-vidas e baila. Então aqui, galera, o estado da necessidade basicamente é isso. Quando tu pratica algo que seria crime, mas por um estado de necessidade para salvar a tua própria vida, tu teve que praticar. Então a questão do naufrágio é bem legal da gente lembrar do estado de necessidade. Tem um barco 2 pessoas, apenas um colete salva-vidas. Tu acaba tendo que entram em confronto, tu acaba matando aquela pessoa para poder pegar o colete salva-vidas aí e salvar a tua própria vida, tá? Então ali no estrito cumprimento do dever legal, nós temos, por exemplo, a polícia está com mandato de busca e apreensão, tá? O mandato de prisão. O que acontece? Ela chega na casa do cara, e arromba o portão, rebenta a porta ali. O que está acontecendo aqui? É um estrito cumprimento do dever legal. Então, tá cometendo um crime de dano, né? Tá cometendo um crime de dano. Só que tu não vai cometer esse crime ele é excluído, ou seja, é uma excludente de ilicitude, porque você está num estrito cumprimento do dever legal, tá? Lembre-se do pé na porta, que vai ser fácil de lembrar aí na parte do estrito cumprimento do dever legal. E o exercício regular de direito, o exemplo que a gente traz são os lutadores, né? De MMA, de boxe, o que os caras estão fazendo? Estão se desferindo golpes ali, né? Socos dentro de um octógono, de um ringue também, né? Só que eles estão no exercício regular do direito. Ou seja, tem algum crime acontecendo ali? Tem lesão corporal.
só que eles estão no exercício regular do direito e isso exclui o crime de lesão corporal, tá bem? Então são esses exemplos aí que a gente trouxe de excludentes de ilicitude, tá? Outra coisa, essas excludentes de ilicitude são chamadas de excludente de ilicitude reais, tá? Reais. Pode aparecer também para vocês aí. Beleza, gente? Depois, a outra coisa, esse elemento, né, antijuridicidade ou ilícito, ele vai excluir o crime, tá? Ele exclui o crime. Tá bom, gente? Se não tem o fato típico, vai excluir o crime. Se não tem o fato ilícito, a antijuridicidade exclui o crime também, tá bom? Depois nós temos aqui a culpabilidade, né? Pode aparecer também como culpabilidade. Culpabilidade. Aqui na culpabilidade, pessoal, o que está acontecendo? Aqui vai excluir a pena, tá? Aqui exclui a pena. Exclui a pena. Culpabilidade, ela exclui a pena. Outra coisa, temos que conhecer aqui também a questão da inimputabilidade. Nós temos os imputáveis, né? Imputáveis, que são pessoas que são capazes de receber a culpa, né? Por exemplo, uma pessoa maior de 18 anos, ela é imputável. Ela é imputável. E temos os inimputáveis, que são as pessoas que não têm capacidade de receber a culpa do crime. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Então nós vamos ter aqui, gente, os inimputáveis. Vou colocar aqui em cima. Inimputáveis. Inimputabilidade, beleza? Tranquilo, gente? O primeiro que temos aqui, tá? Vai ser os menores de 18 anos, que tem um aspecto biológico, tá? Tem um aspecto biológico. Os menores de 18 anos, eles não são capazes, né, de receber culpa. Tanto que eles não cometem crime, né, galera? Eles não cometem crime, eles cometem atos infracionais. Quando vê um adolescente cometer um crime de tráfico, ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de tráfico. Adolescente não comete crime, tá bem? São atos infracionais. Tranquilo, gente? Vamos lá. Depois, nós vamos ter aqui, né, vamos chamar assim, gente, não é questão de preconceito nem nada, tá? Mas só para fins didáticos. Os loucos. Os loucos que têm um aspecto biopsicológico, tá? Biopsicológico. Só para lembrar mesmo disso aqui, né? Por quê? Porque são pessoas que elas não são capazes de entender o que elas estão fazendo, né? Então elas não recebem culpa por causa disso aí, tá bom? Depois nós vamos ter aqui a embriaguez, tá? Embriaguez. Embriaguez. Só que tem que ser uma embriaguez involuntária. Involuntária. E absoluta, tá? O cara tem que estar totalmente embriagado. Tem que ser involuntário. E absoluto. Tá bom? Involuntário e absoluto. E tem que ser por caso fortuito. Ou de força maior. Então essas aqui são as regrinhas, tá, gente? Os inimputáveis, né, que não têm capacidade de receber pena, são os menores de 18 anos.
Os loucos, em geral, né, que não tem capacidade de entender, não tem discernimento de perceber o que se está fazendo. E a embriaguez é involuntária, ou seja, não pode ser uma embriaguez voluntária, e ela tem que ser absoluta ou por caso fortuito, né, porque foi causado por um fenômeno da natureza, digamos assim, ou força maior que é causado pelo próprio homem. Quando vê o cara te obrigou a ingerir bebida alcoólica e tu acabou aí matando a pessoa na direção do veículo automotor aí por esse motivo, né? Foi embriagados obrigatoriamente, digamos assim, tá? Exemplo, né? Depois, galera, nós vamos ter algo chamado de potencial consciência de ilicitude, tá? Vamos colocar aqui. Potencial Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Potencial consciência de ilicitude. Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, eu esqueci de falar um negocinho ali sobre quando que vai excluir, né? Quando que é excluído o fato típico. Em quais situações? Vamos anotar isso aqui agora, vamos lá. Deixa eu até abrir um quadradinho aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, ó. Exclui o fato típico. Vou botar em vermelho até para... Exclui o fato típico, tá? Exclui o fato típico. Nós temos o primeiro elemento ali, que vai ser o princípio da insignificância. Insignificância, tá? Depois nós vamos ter ali a coação. Coação física irresistível. Irresistível, coação física irresistível, tá? E depois ali o erro sobre o elemento do tipo. O erro sobre o elemento do tipo. Pessoal, vai ficar um pouquinho longa essa aula aqui, mas não dá nada, tá? Sobre o elemento do tipo. O que seria a coação física? O princípio da insignificância, né? Acredito que você já deve ter lido ali no material anterior. Tá? O princípio da insignificância é quando não tem perigo, né? Não tem um alto... Por exemplo, uma pessoa está furtando uma barra de cereal do mercado para sobrevivência, né? Para comer. Então entra aí o princípio da insignificância, que não convém agora eu falar sobre isso. Tem aula sobre isso, falando sobre o princípio, né, da insignificância. Tem que ter os atributos de Mari, né? Mínima ofensividade, ausência de periculosidade, né? E depois temos ali a coação física irresistível. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Corações de Ferro com Brad Pitt, lá da Segunda Guerra Mundial, dos tanques de guerra. Tem uma cena que ele pega um soldado dele e bota o revólver na mão do cara e faz o cara atirar contra um alemão. E o cara não queria atirar contra o alemão e ele obrigou o cara, né, a atirar contra o alemão. Então nós temos aqui uma coação física irresistível. O cara coagiu fisicamente aquela pessoa a praticar aquele crime. Só que isso aqui exclui o fato típico, ou seja, exclui o crime. Ele não vai cometer o crime, tá? Beleza? E depois nós temos ali o erro sobre o elemento do tipo, tá?
O que é o erro sobre o elemento do tipo? Por exemplo, o cara está numa caçada ali, né? E ele viu algo sem mexer e achando que era um animal, pum, ele dá um tiro no cara, em outra pessoa, e mata essa pessoa. Ou seja, ele incorreu sobre o erro do elemento do tipo. Qual que é o elemento do tipo aqui? Matar alguém, o alguém. Então ele incorreu em erro no alguém, porque ele achou que era um animal e era uma pessoa, entendeu? Então isso aqui é o erro sobre o elemento do tipo. Só que tem umas observações sobre isso aqui, ó, que a gente precisa falar, tá? Temos aqui, ó, o erro do tipo, vou botar em vermelho. Nós temos o erro do tipo essencial, tá? Essencial. Beleza, gente? Que pode ser excusável. Excusável. Ou pode ser inexcusável. Beleza? Pode ser inexcusável. Se for excusável, galera, se for excusável, ele vai exclui o dolo e a culpa. Vou botar bem pequenininho ali, tá? Exclui o dolo e a culpa. Se for inexcusável, exclui apenas o dolo. E é permitida a culpa. Tá bem, gente? O excusável são situações aquelas que não poderia ser evitado, tá? São situações que não poderia ser evitado, beleza? O cara não tinha como evitar que acontecesse aquele fato. Agora, se é inexcusável, ou seja, poderia ser evitado, aí vai excluir apenas o dolo, tá? Mas pode responder por culpa. Quando vê o cara, ele viu qualquer barulhinho ali e ele sabendo que tinha outras pessoas junto com ele, né, junto dele ali, ele pega e atira de qualquer jeito sem nenhum cuidado, né? Então ele poderia ter evitado isso aí. Então, se é inexcusável, vai excluir apenas o dolo. Agora, se for excusável, não tinha como evitar, vai excluir o dolo e a culpa, tá bem? Tranquilo, pessoal? Fechou? Vamos voltar lá então para a culpabilidade. Vamos lá. Agora falando aqui da potencial consciência de ilicitude, nós temos algo chamado de erro do tipo, tá? Erro do tipo não, erro de proibição. O erro de proibição, o que é erro de proibição, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Ele pode ser direto ou pode ser indireto. O erro da proibição é quando o cara ele agiu achando que estava fazendo algo certo, algo que não era proibido. É um erro de proibição. O exemplo que a gente tem é, por exemplo, o holandês, né? O uruguaio, aqui. No Uruguai é permitido o uso da maconha. No Brasil não é. Aí o uruguaio ele pega, entra, atravessa a fronteira, vai para a praia em Santa Catarina. E é pego lá fumando maconha. Então ele cometeu um crime, cometeu. Só que ele agiu nessa questão do erro de proibição, que vai isentá-lo de pena, tá? Lembra que a culpabilidade ela isenta a pena e não exclui o crime? O crime vai acontecer, mas ele não vai, ele vai ser isento dessa pena, tá bem? Beleza? É isso que acontece. Aí nós temos dois tipos ali, ó, de erro de proibição. O direto, que pode ser excusável, tá? E depois ali o inexcusável. Inexcusável. Aqui o excusável, gente, ele isenta a pena, tá? Isenta de pena, tá bom?
Depois nós vamos ter ali, ó, exigibilidade de conduta diversa. Outro subelemento aí da culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa. Aqui dentro da exigibilidade de conduta diversa, que está lá no artigo 22 do Código Penal, está no artigo 22 do Código Penal, a inimputabilidade está lá no artigo 26, tá? No artigo 26 do Código Penal, então dei uma lidinha lá depois. Na exigibilidade de conduta diversa, nós vamos ter ali isso aqui, a imputabilidade, potencial consciência de licitude, exigibilidade, tudo isso aqui, galera, que a gente está conversando, são exclui a culpabilidade, tá? Exclui a culpabilidade, beleza? Vamos lá. Aqui na exigibilidade da conduta diversa, nós vamos ter ali a coação moral. Coação moral irresistível. Irresistível, tá? E também vamos ter ali a obediência obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal, tá? O que seria a coação moral irresistível, galera? A coação moral irresistível, lá na física, o cara pegou na mão da pessoa e apertou o gatilho. Aqui na coação moral, ela vai ser, digamos que, por exemplo, eu sou um cara, sou um bandidão, né? E eu digo assim, João, se tu não matar o Pedro, eu vou matar toda a tua família. Então eu coagi o cara moralmente a matar o Pedro, ameaçando matar a família dele. Então ele agiu, né? Ele foi coagido moralmente. Então isso se chama coação moral irresistível. Também exclui a culpa. Não exclui a culpa, ou seja, isenta de pena, tá? Então são essas opções aqui. E a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal, né? Porque a gente sabe que não se cumpre ordem ilegal, tá? Não se cumpre ordem ilegal. Mas se o teu superior te deu uma ordem que era legal e tu cumpriu e aquilo era um crime, tu entendeu? Tu também vai estar isento de pena nesse caso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, acho que era isso aí, tá? Acho que era isso aí. Passamos por todos os elementos aí. Deixa eu só fazer as flechinhas aqui para ficar certinho. Passamos aí por todos os elementos do crime, fato típico, ilícito, antijurídico. Lembrando que fato típico e ilícito, ele exclui o crime. Lá na culpabilidade isenta de pena. E aqui, claro, pessoal, olha só. Pô, dava para aprofundar muito mais nisso aqui. Mas isso aqui é o suficiente para vocês enfrentarem a prova, tá? E darem início aí no estudo do direito penal. Entenderam? Tranquilo? Então era isso aí, gente. Para não ficar muito longa a aula, vai dar 45 minutos, mas era preciso a gente continuar, não perder essa linha de raciocínio. E agora vamos partir para as questões, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço.